Oração do Salmo 107. Pai, aprendi que posso construir muito e não ter nada, ou construir pouco com Tu e ter tudo o que importa. Senhor Deus, Pai eterno, o construtor de tudo que é eterno, o guardião de tudo que vale guardar, venho diante de Ti hoje com um salmo mais direto sobre a verdade que o mundo inteiro tenta ignorar. Sem Deus, tudo é vão. Com Deus, tudo tem valor eterno. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Em vão, não com resultado menor, não com sucesso parcial, em vão, sem fundação real, sem permanência que resiste, sem valor que dura, o trabalho pode ser imenso, o esforço pode ser admirável. E ainda assim, se o Senhor não edificou, é construção sobre areia. Pai, cada projeto que tenho, cada sonho que construo, cada casa que erijo, quero que sejas Tu o arquiteto. Não apenas que abençoes o que planejo, que sejas o autor do plano. Decreto: Deus é o arquiteto de tudo que construo. Não edifico em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A vigilância humana tem limite, a câmera apaga, o segurança dorme, o sistema falha. Mas o guardião de Israel não dormita nem dorme, que a proteção do meu lar, da minha família, do que construí com esforço e oração, seja guardada não pela segurança humana apenas, mas pelo Senhor que guarda o que é seu. Decreto: o Senhor guarda o que construí. A vigilância de Deus nunca falha. Em vão madrugareis, tardareis em repousar e comereis o pão de dores. Quantas madrugadas, Pai, quantas noites sem dormir, tentando resolver o que não estava nas minhas mãos. Que o Salmo 107 cure a minha relação com a ansiedade produtiva. Que eu trabalhe com excelência, mas sem ansiedade que substitui a fé. Que descanse realmente, porque o repouso é ato de confiança, não de preguiça. Decreto: trabalho com excelência e descanso com fé, sem ansiedade, homem. Em vão madrugareis, tardareis em repousar e comereis o pão de dores. Quantas madrugadas, Pai, quantas noites sem dormir tentando resolver o que não estava nas minhas mãos. Que o Salmo 107 cure a minha relação com a ansiedade produtiva, que eu trabalhe com excelência, mas sem ansiedade que substitui a fé. Que descanse realmente, porque o repouso é ato de confiança, não de preguiça. Decreto: trabalho com excelência e descanso com fé, sem ansiedade, homem. Assim, dá o Senhor sono ao seu amado. Sono, o Senhor dá sono ao seu amado. Não ao mais produtivo, não ao mais religioso ou amado que eu seja esse. O amado que fecha os olhos e confia que o guardião trabalha enquanto o amado descansa. Que esta noite o sono seja presente do Pai profundo, restaurador, sem pesadelo, sem ansiedade noturna. Decreto: sou o amado de Deus. Recebo o sono como presente do Pai. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é o seu galardão. Herança do Senhor, não posse minha, não projeto meu, não extensão do meu ego, herança de Deus. Temporariamente confiada às minhas mãos, com a responsabilidade de administrar o que pertence ao Pai. Que eu cuide dos meus filhos com a fidelidade de quem sabe que está administrando o que é de Deus. Decreto: meus filhos são herança do Senhor. Cuido com fidelidade, como flechas na mão de um guerreiro. Assim são os filhos da juventude. Flechas, não peso, não fardo, não problema, armas na mão de guerreiro. Que meus filhos sejam flechas lançadas no propósito que Deus preparou. Que sejam apontados na direção certa desde cedo. Que quando lançados ao mundo, atinjam o alvo que Deus designou. Decreto: meus filhos são flechas do reino, lançados no propósito
propósito de Deus. Bem-aventurado o homem que enche o seu carcaz delas. Bem-aventurado, abençoado, no lugar certo, recebendo o que Deus preparou. Que eu seja esse homem, o que construiu com Deus como arquiteto, que descansa como amado, que cuida dos filhos como herança do Senhor, e que ao final pode dizer: edificou bem, não em vão. Decreto: sou bem-aventurado, edifico com Deus, cuido do que é dele. Eu decreto o Salmo 106 sobre a minha vida. Deus é o arquiteto, não edifico em vão. O Senhor guarda o que construi. Trabalho com excelência e descanso com fé. Sou o amado que recebe sono como presente. Meus filhos são herança do Senhor e flechas do reino. E sou bem-aventurado, porque o Senhor edifica e guarda. Obrigado, Pai. Obrigado porque posso construir com Tu, e que Tu edificas, permanece. Toda honra e toda glória são Tuas, agora e para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E que seja amém. Pai, aprendi que posso construir muito e não ter nada, ou construir pouco com Tu e ter tudo que importa. Senhor Deus, Pai eterno, o construtor de tudo que é eterno, o guardião de tudo que vale guardar, venho diante de Ti hoje com o salmo mais direto sobre a verdade que o mundo inteiro tenta ignorar. Sem Deus, tudo é vão. Com Deus, tudo tem valor eterno. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Em vão, não com resultado menor, não com sucesso parcial. Em vão, sem fundação real, sem permanência que resiste, sem valor que dura, o trabalho pode ser imenso. O esforço pode ser admirável. E ainda assim, se o Senhor não edificou, é construção sobre areia. Pai, cada projeto que tenho, cada sonho que construo, cada casa que erijo, quero que sejas Tu o arquiteto. Não apenas que abençoes o que planejo, que sejas o autor do plano. Decreto: Deus é o arquiteto de tudo que construo. Não edifico em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A vigilância humana tem limite, a câmera apaga, o segurança dorme, o sistema falha. Mas o guardião de Israel não dormita nem dorme, que a proteção do meu lar, da minha família, do que construí com esforço e oração, seja guardada não pela segurança humana apenas, mas pelo Senhor que guarda o que é seu. Decreto: o Senhor guarda o que construí. A vigilância de Deus nunca falha. Olha, em vão madrugareis, tardareis em repousar e comereis o pão de dores. Quantas madrugadas, Pai, quantas noites sem dormir, tentando resolver o que não estava nas minhas mãos. Que o Salmo 106 cure a minha relação com a ansiedade produtiva, que eu trabalhe com excelência, mas sem ansiedade que substitui a fé, que descanse realmente, porque o repouso é ato de confiança, não de preguiça. Decreto: trabalho com excelência e descanso com fé, sem ansiedade goi. Assim dá o Senhor sono ao seu amado. Sono. O Senhor dá sono ao seu amado. Não ao mais produtivo, não ao mais religioso, ao amado. Que eu seja esse, o amado que fecha os olhos e confia que o guardião trabalhe, enquanto o amado descansa. Que esta noite o sono seja presente do Pai profundo, restaurador, sem pesadelos, sem ansiedade noturna. Decreto: sou o amado de Deus. Recebo sono como presente do Pai. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é o seu galardão. Herança do Senhor, não posse minha, não projeto meu, não extensão do meu ego. Herança de Deus. Temporariamente confiadas minhas mãos com a responsabilidade de administrar o que pertence ao Pai.
Que eu cuide dos meus filhos com a fidelidade de quem sabe que está administrando o que é de Deus. Decreto: meus filhos são herança do Senhor. Cuido com fidelidade, como flechas na mão de um guerreiro. Assim são os filhos da juventude. Flechas, não peso, não fardo, não problema, armas na mão de guerreiro. Que meus filhos sejam flechas lançadas no propósito que Deus preparou. Que sejam apontados na direção certa desde cedo. Que quando lançados ao mundo, atinjam o alvo que Deus designou. Decreto: meus filhos são flechas do reino, lançados no propósito de Deus. Bem-aventurado o homem que enche o seu carcaz delas. Bem-aventurado, abençoado no lugar certo, recebendo o que Deus preparou. Que eu seja esse homem, o que construiu com Deus como arquiteto, que descansa como amado, que cuida dos filhos como herança do Senhor, e que ao final pode dizer: edificou bem, não em vão. Decreto: sou bem-aventurado, edifico com Deus e cuido do que é dele. Eu decreto salmos sem presídio sobre a minha vida. Deus é o arquiteto, não edifico em vão. O Senhor guarda o que construí, trabalho com excelência, descanso com fé. Sou o amado que recebe sono como presente. Meus filhos são herança do Senhor e flechas do reino. E sou bem-aventurado, porque o Senhor edifica e guarda. Obrigado, Pai. Obrigado porque posso construir com Tu. E o que Tu edificas permanece. Toda honra e toda glória são Tuas, agora e para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E que seja amém.